Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouco mais sobre a Bíblia Sagrada e hoje temos esse assunto um tanto polêmico que é o divórcio. E aí vem logo a pergunta: a Bíblia autoriza o divórcio? O que você pensa sobre o assunto? O que é que você acha? Bom, mas hoje vamos falar sobre 3 personagens bíblicos que se ocuparam em falar sobre esse assunto. Vamos falar sobre Moisés, vamos falar também sobre Jesus, que citou esse assunto aí do divórcio, e vamos também falar sobre o apóstolo Paulo, um seguidor de Cristo que falou muito sobre diversos assuntos, e um dos assuntos que ele falou foi o divórcio. E nós vamos começar já falando aqui sobre Moisés, o que Moisés escreveu sobre o divórcio, e a leitura que nós vamos fazer, nós encontramos no livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, que é o seguinte: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por ela encontrar alguma coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Aqui, Moisés estava pensando em basicamente 2 assuntos, em basicamente 2 ações que seriam evitadas quando um homem não sentisse mais nada por uma mulher, que achava que não sentia mais amor por ela, achava que não ia dar certo aquele casamento, se bem que isso era uma dureza de coração mesmo. Vamos já falar sobre isso, Jesus falou sobre isso aí, e isso é só para adiantar, né? Mas Moisés tinha 2 coisas em mente. Deus falou para Moisés, certamente: olha, Moisés, quando um homem não se interessar mais por uma mulher, diga para esse homem, ou para todos os homens de Israel, dos hebreus, que dê uma carta de repúdio, uma carta de divórcio para a mulher. Por quê? Porque se aquela mulher continuar casada com aquele homem, forçando, e ele não quiser mais nada com ela, existe um risco muito grande de ter ali uma violência, daquele homem praticar alguma violência contra aquela mulher. E a outra coisa é que, se a mulher saísse de casa sem uma carta do homem, uma carta de repúdio, aquela mulher poderia ser vista pela sociedade como adúltera. O próprio homem poderia, se fosse um homem maldoso, malvado, poderia dizer que aquela mulher era adúltera, tinha fugido de casa e abandonado a família. Então, para evitar problemas, Deus conversou com Moisés, e Moisés falou para o povo que quando um homem não sentisse mais amor, mais carinho pela mulher, pela esposa, então, que desse uma carta de divórcio, uma carta de repúdio para aquela mulher, e ela ficaria livre para casar até com outro homem se ela quisesse. E agora a gente vai falar também sobre Jesus. Jesus também falou sobre esse assunto, e aqui ele esclarece um pouco melhor sobre o que aconteceu, até citou Moisés, inclusive, né? Inclusive aqui ele cita Moisés, que esse texto nós encontramos em Mateus capítulo 19, e vou ler do capítulo 19, versículo 3 até o versículo 11. São alguns versículos, mas são importantes para que a gente consiga compreender melhor sobre o assunto. Bom, e aqui diz assim: então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Olha a pergunta, né? Olha aí a pergunta dos fariseus já para Jesus. E Jesus então respondendo disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Aquele é Deus. E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os 2 uma só carne. Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, o homem não deve separar. Disseram então eles aqui são os fariseus: então por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar a mulher? Respondeu Jesus: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. O projeto de Deus não era assim. E vamos continuar. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que é casar com a repudiada também comete adultério.
Disseram então os discípulos de Jesus: se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Mas Jesus disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Ou seja, casar também não é para qualquer um, porque não é só se juntar. Casar não é se juntar, se unir ali duas pessoas. Muito pelo contrário. Casar é que essa união seja para sempre, e só a morte pode separar. Esse é o projeto de Deus, o projeto primitivo de Deus é esse aí. Que as pessoas, quando se unem através do casamento, elas só podem se separar com a morte. Ou pode ser também com a volta de Jesus, né, que vai acontecer a qualquer momento. Fora disso, não deve haver uma separação. E a pergunta dos fariseus aí para tentar Jesus era se o homem poderia deixar a mulher por qualquer motivo. Porque eles estavam se baseando exatamente no que nós lemos há pouco tempo. Deuteronômio capítulo 24, versículo 1, que se o homem se perdesse o desejo pela mulher, se começasse a achar a mulher feia, por exemplo, se achasse que não sentia mais nada por ela, o homem já podia dar uma carta de divórcio para ela, uma carta de repúdio para aquela mulher, porque não queria mais ela. E, como eu estava dizendo anteriormente, de certo modo, claro que isso aí não era correto, de maneira alguma não era o propósito de Deus, mas isso, como eu citei há pouco tempo, só tinha duas coisas positivas, que era evitar violência doméstica e evitar que a mulher também se tornasse adúltera, fosse vista como adúltera se ela saísse de casa, se ela fosse repudiada, se ela fosse expulsa pelo marido. Mas nós entendemos claramente que não é a vontade de Deus que as pessoas se casem e depois se separem, de maneira nenhuma. Mas a gente vai falar aqui também sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo já citou assuntos diferentes e que muitas vezes parece até um pouco, eu acho assim, na minha opinião, acho até um pouco parecido a Moisés. Porque Moisés disse, não, para evitar violência, para evitar vergonha da mulher, então é melhor que dê carta de repúdio para ela, para evitar problemas. Bom, e agora vamos falar sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele ensina algumas coisas no primeiro livro de Coríntios, capítulo 7, mas esses assuntos, muitas vezes, esse assunto aqui, muitas vezes se torna polêmico. Se torna polêmico porque muitas pessoas querem achar dentro aqui do texto do apóstolo Paulo condições para que pratique o divórcio aí de qualquer maneira. E a gente vai ler aqui para compreender melhor. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 até o versículo 15, que fala assim: todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. O apóstolo Paulo estava dizendo que era ele que estava dizendo, não o Senhor, pela autoridade espiritual que ele tinha. E assim, se algum irmão tem mulher descrente e se ela consente em habitar com ele, não a deixe. Mas se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, também não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos no Senhor. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Ou seja, se o descrente quiser deixar a mulher, então deixe ele também. Porque neste caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz, né? Já que Deus chamou-nos para a paz. Então, essa é a terceira condição que a gente vê que deve haver, que pode, né? Não é obrigatório de jeito nenhum, mas pode haver um divórcio. Porque, primeiro, quando acontece uma morte em um dos cônjuges, então o outro está livre para até casar com outra pessoa se quiser. É opcional também. Quando há também adultério, uma traição no casamento, então a pessoa que foi traída, ela também está livre para abandonar aquele companheiro, aquela pessoa e arrumar até outro casamento, segundo nós tiramos aí de Mateus capítulo 19.
porque a morte quebra o casamento, como também a traição também quebra o casamento. Mas o apóstolo Paulo aqui cita outra condição para que as pessoas, se quiserem também, que é opcional, deixar o seu cônjuge. É o último versículo que nós lemos aqui, que nós lemos agora, que é o versículo 15 de 1 Coríntios, capítulo 10, capítulo 7, versículo 15, que fala assim: mas se o descrente se apartar, o ímpio, o homem ou mulher ímpia, se ela quiser se apartar, então aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Note bem que aqui parece até o caso de Moisés. Moisés com certeza objetivava, eu vou falar mais uma vez, que Moisés certamente objetivava ali proteger a mulher, porque a mulher poderia ser vítima de violência doméstica ou que a mulher passasse a ser perseguida, passasse a sentir vergonha porque as pessoas estavam achando que ela era adúltera. Então era bom que o homem desse carta de desquite à mulher. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que se o ímpio, a pessoa ímpia, que é casado com uma pessoa crente, uma pessoa correta, uma pessoa cristã, uma pessoa que serve a Deus, se esse ímpio ou ímpia quiser se apartar do irmão, então o irmão pode se apartar sim, pode divorciar. Porque nesse caso volta tipo aquela história de Moisés, que Moisés falou. Há um perigo aí de acontecer violência doméstica e de acontecer muitas traições, muitos problemas no casamento. Certamente o apóstolo Paulo tinha isso em mente. Ele não explica, inclusive ele não explica aqui no capítulo 7 de 1 Coríntios nada sobre isso. Isso aqui é uma dedução minha, uma interpretação minha, que eu vejo que se o ímpio, já está dizendo, se o ímpio é ímpio, ele pode perseguir a sua esposa, ele pode maltratar, bater nela, ele pode traí-la. E se trair, vai para o assunto que Jesus falou. Se trair, vai lá para o que Jesus disse. Quando tem traição, então o parceiro que foi traído, ele pode muito bem abandonar o outro. Veja aí, né? Então, meus amigos, era sobre esse assunto que eu queria falar. A gente sabe que é realmente um assunto polêmico, mas a Bíblia fala também sobre esse assunto do divórcio. Então, nós entendemos que ficou aí, tem 3 maneiras, 3 condições para que uma pessoa possa divorciar de outra. Primeiramente, a morte separa o casamento. Segundo, traição, que também pode separar o casamento. E a terceira situação que pode causar um divórcio, autorizado já pela Bíblia, autorizado por Deus, conforme o apóstolo Paulo falou, e o apóstolo Paulo tinha revelações de Deus, de Jesus, no caso aí já era Jesus, podemos dizer que era Jesus que estava falando mais uma vez sobre o divórcio através do apóstolo Paulo. E a outra situação é que se a pessoa é casada com um ímpio e a pessoa ímpia quiser abandonar o irmão, a pessoa que serve a Deus, então que o irmão deixe também, não tem problema. Porque nós somos chamados para a liberdade, para a paz e não para a escravidão. E assim, meus irmãos e meus amigos, fica mais esse assunto, que é realmente um pouco polêmico, e que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus e até breve.